Eu sou o André Castilho e este é o CBM 2025, Congresso Brasileiro de Missões, promovido a cada 3 anos pela Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a AMTB, da qual a RTM Brasil faz parte. Nós estamos muito felizes nesse podcast que nós estamos produzindo aqui nesse lugar bonito, essa arena que foi construída especialmente para a gente conversar com pessoas envolvidas na missão de Deus. Eu estou com um deles aqui, que é o Rafael Costa, coordenador de tecnologia da AMTB. Rafael, a gente já se conhece, a gente já tem se falado, mas é muito bom falar contigo aqui nesse espaço que foi montado, né? Legal, André. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui, seja muito bem-vindo. CBM 2025 está acontecendo a todo vapor e a gente está muito feliz. É verdade, na verdade eu tô meio que falando com o chefe aqui, porque a gente acertou com o Rafael, com a organização aqui da AMTB e assim, tá muito legal, a gente tá muito feliz, muito obrigado, inclusive, né, providenciar. E algo que a gente tem de novidade, que pela primeira vez foi feito aqui na AMTB, no CBM, é a Avenida Tech. Eu vou apontar aqui, você que está vendo, é pro lado de lá, né, uma região ali onde tem, e quase falei empresas, algumas são até empresas, mas são organizações missionárias que trabalham com tecnologia. A CV, Christian Vision, lá está o pessoal da YouVersion, está o pessoal do Bible Project, está o pessoal da Transform Tech. Então, eu queria saber de você, dá para usar tecnologia para fazer missões? Essa é uma excelente pergunta e a gente está tentando responder essa pergunta de uma forma prática, objetiva. Foi por isso que a gente sonhou com esse espaço de inovação dentro do CBM, né? A gente tem visto uma realidade mundial onde diversas agências missionárias se reúnem em redes para responder essa pergunta. Será que a gente pode, sem substituir o ser humano, que é extremamente importante deixar claro, que o objetivo da tecnologia não é substituir o ser humano, é contribuir para o avanço do reino de Deus através da Igreja de Cristo. Então, com certeza, a resposta é um grande sim. É possível unir tecnologia e missões de forma saudável. Então, e aí vem uma coisa importante que você falou, né, de questão de substituir o ser humano. A verdade que eu penso é a seguinte, né, Rafael? Eu estou fazendo um trabalho que eu acho muito chato e que eu fico pensando, eu poderia estar gastando meu tempo com outra coisa. E aí você pensou nisso, você está pensando em uma tecnologia que possa fazer aquilo que para você é muito chato e poderia te ajudar, né, para que você pudesse fazer outra coisa. Acho que esse é o princípio do avanço tecnológico, né? Exato. Facilitar para um lado para você gastar e investir tempo em outras coisas. É exatamente isso. A tecnologia ela vem para resolver problemas. E é muito interessante porque a gente fala assim, ok, qual é o seu problema? A pessoa, e muitas das vezes as organizações, as pessoas elas não sabem exatamente qual é o problema. E sem um problema específico, a tecnologia se torna o problema. Então, sem um problema específico, você não precisa botar a tecnologia no meio, senão ela vai te gerar problemas. Agora, quando a gente entende de fato que eu posso ser mais produtivo, ser mais eficaz no meu trabalho, ser mais eficiente nas minhas horas, aí sim, com certeza, você tem diversas tecnologias, diversas ferramentas, como inteligência artificial, por exemplo, que podem contribuir para que você seja uma pessoa mais produtiva. Ao invés de você gastar semanas, meses desenvolvendo determinadas atividades, você pode contar sim com ferramentas de tecnologia que vão te entregar isso em horas, de forma equilibrada, de forma saudável, não impedindo você de pensar de ser o ser humano criativo que Deus te chamou para ser, né? O objetivo não é de forma alguma, e esse talvez seja um dos perigos que a gente vive, de substituir o ser humano na sua criatividade, entendendo que, ou acreditando que a inteligência artificial, que é o hype, é a moda do momento, vai nos substituir de forma criativa. E isso de forma alguma vai acontecer. Pois é, inclusive um uso que a gente vai dar aqui, e você que está acompanhando ou já conferiu ou vai conferir, é que as entrevistas que nós fazemos com pessoas que são de outros países e falam outras línguas,
estão sendo traduzidas de alguma maneira em inteligência artificial. E foi uma ideia que o Rafael deu, até para dinamizar. Porque se você faz a entrevista com um tradutor simultâneo, ela fica legal? Beleza, fica. Mas você, de certa forma, você acaba gastando um tempo a mais. Você desenvolve... Por exemplo, uma entrevista que eu fiz hoje, que durou 27 minutos, com o tradutor simultâneo, ela ia durar 30, 40 minutos facilmente. Agora, mesmo a gente falando dessas coisas, os avanços tecnológicos, eles assustam. E isso não é verdade só com a inteligência artificial. O rádio assustou, a TV assustou, as máquinas na Revolução Industrial assustaram, o computador assustou, a internet, as redes sociais e a inteligência artificial. Sim. Por que parece que em cada geração as tecnologias novas assustam? A gente olha para a tecnologia e a gente, de cara, começa a disputar contra ela. Então, é o eterno tema de muitos filmes, inclusive do ser humano contra a máquina, né? Porque só pode existir um, sabe? Sim. Então, ou a máquina existe ou eu existo, né? Foi a grande luta nas revoluções industriais e com certeza a gente continua vivendo uma revolução tecnológica, principalmente quando a gente está falando de IA nesse momento. Então, normalmente o primeiro olhar do ser humano é um olhar de disputa, de confronto, e isso gera medo, gera uma ansiedade no ser humano de não conseguir ver no futuro um ponto pacífico entre ambos, né? Então, isso gera um ponto de medo, de aflição, até porque se a gente for olhar para um histórico passado, e muitas das vezes a gente usa isso para um olhar do futuro, pessoas de fato perderam seus empregos, foram substituídas. As máquinas, inevitavelmente, em alguns setores industriais, são mais produtivas, elas vão entregar mais. Entretanto, uma máquina nunca vai poder substituir a mente humana na sua criatividade, no seu ser mais espiritual, na sua sabedoria divina, na sua essência, onde só um ser humano conecta com o outro. Então, quanto mais a tecnologia, quanto mais a inteligência artificial nos afasta de um ser humano operacional, ela nos aproxima da nossa essência como indivíduo espiritual, no contato com o ser humano, sabe? Me dê 2 exemplos do uso da inteligência artificial. Um exemplo ruim e um exemplo bom. Um mau uso da inteligência artificial e um bom uso da inteligência artificial. E vamos falar, assim, dentro do nosso conceito, sim, né? Cristianismo, né? A gente teve uma matéria em Londres, há algum tempo atrás, onde uma igreja, ela substituiu a sua liturgia de culto por inteligência artificial. Então, os pastores foram substituídos, o ministério de louvor foi substituído, as orações foram substituídas, e o culto foi todo feito com inteligência artificial. Então você imagina uma inteligência artificial orando por você, cantando, louvando, conduzindo o ambiente de louvor, trazendo a pregação da palavra, fazendo o apelo para que as pessoas aceitem a Jesus. E aí a gente se perde. A gente perde a essência de reino, olhando para o tema do CBM, venha a nós o vosso reino. Não é venha às máquinas o nosso reino, né? É venha ao ser humano. Então, quando a gente tira o fator humano, bíblico, do reino de Deus, e aí eu não estou dizendo que o ser humano está no centro do reino, mas a gente faz parte da missão de Deus, e a gente substitui isso por uma máquina, é um exemplo péssimo disso, porque a gente está substituindo algo que é insubstituível. Agora, um outro ponto que é extremamente positivo a gente vive hoje num mundo onde a gente tem mais de 5 bilhões de pessoas conectadas na internet. A gente tem mais de 5 bilhões de pessoas usando seus smartphones todos os dias, acessando e consumindo vídeos, tempos de tela que são altíssimos. Então a gente vive num mundo digital, numa realidade digital. E aí eu digo para você, André, um mundo digital necessita de um reino digital. A igreja precisa alcançar as pessoas
que decidiram de alguma forma se afastar da humanidade de forma presencial, e a gente viu isso muito pós-pandemia. Pessoas que decidiram viver de forma remota, online. Como que a gente alcança essas pessoas? Como é que a gente chega nesse povo não alcançado digitalmente? É através da tecnologia. Então, disponibilizar soluções híbridas. Então, eu alcanço alguém no online, como, por exemplo, anúncios nas plataformas, nos motores de busca, no Google, no Meta, né? Onde pessoas, por exemplo, de madrugada têm altos índices de depressão, de síndromes de ansiedade, de transtornos que ocorrem nas madrugadas. E essas pessoas vão para onde? Elas vão para a internet, elas vão para o digital, elas vão pedir ajuda sem entender de forma consciente que precisam. Então a tecnologia ela está ali 24/7, sem dormir, conectando pessoas reais. Então eu vejo esse modelo híbrido de evangelismo digital, de discipulado digital, conectando pessoas reais no mundo digital. Esse com certeza é um exemplo muito importante, muito viável para que as nossas agências, para que as nossas igrejas locais expandam a sua zona de impacto, né? Eu penso muito, André, no folheto, sabe o folheto de papel? Sim, sim. Que a gente usou muito e ainda usa, e a gente distribui na porta da igreja, a gente irmãos, vamos fazer uma ação evangelística, levem os folhetos e a gente vai entregando. Quantas pessoas no momento de angústia, de desespero, mexem nas suas bolsas e encontram um folheto? O anúncio digital é o folheto. É você naquele momento, naquela pesquisa, encontra aquele anúncio e o Espírito Santo que está fazendo o seu trabalho, o Deus da missão, que, como Jesus fala, o meu Pai trabalha até hoje, ele vai usar e tem usado a tecnologia para alcançar essas pessoas. Isso me lembrou também um outro exemplo bom de uso da inteligência artificial, não sei se você ficou sabendo, mas teve um pessoal que fez um jogo, tá fazendo um jogo, e nesse jogo as missões são de você traduzir termos para a sua língua. E aí você, conforme você vai fazendo isso, um banco de dados vai sendo alimentado, e isso vai ser conectado com uma missão chamada Wycliffe International, que vai, através de inteligência artificial, possibilitar um dicionário ou maneiras de traduzir a Bíblia para outras línguas. Então, isso a gente pensa ferramentas de tradução, como a gente utilizou aqui, diversas outras ferramentas que podem ser utilizadas, né, que a inteligência artificial pode acabar facilitando a nossa vida e agilizando o trabalho. E a gente está num momento de transição de gerações. Então você tem uma geração vindo que tinha pouca tecnologia ou nenhuma e recebendo diversas ondas de novas tecnologias, de coisas que são extremamente digitais. Você tem uma nova geração nascendo nesse contexto altamente tecnológico. Então você tem, por exemplo, agências missionárias como Faith Tech, como Indigitus, que usam plataformas de games para pregar o evangelho para essa nova geração. Então, e aí não entrando no mérito de até onde a gente caracteriza a igreja, a eclesia ou não, eu acho que não vem ao caso, mas o princípio evangelístico eu vou aonde as pessoas estão. Então, se a pessoa está ali no digital, se ela está numa plataforma de game, se ela passa 10, 12 horas imersa num jogo, talvez Deus esteja chamando evangelistas digitais que vão investir o seu tempo jogando videogame, em salas de bate-papo, onde você tem alguém ali mascarando a sua ansiedade, mascarando a sua tristeza num jogo e encontra um evangelista naquele lugar, né? Eu lembrei do Nandi. Você conhece o Nandi? O Nandi é da MPC Brasil e ele trabalha com evangelização através dos videogames, através dos jogos digitais. Então é um cara legal para você conhecer, um amigão nosso, a iniciativa... agora eu esqueci, Nandi, você me perdoa, mas você é da MPC Brasil. Pronto, tá resolvido. Mas
Eu acho isso muito interessante, né? A gente utilizar essas tecnologias e as novas tecnologias para poder cumprir o ID, né? Cumprir a missão. Mas você falou dos problemas que algumas agências missionárias podem resolver com o uso da tecnologia. Sim. Quais são os problemas, você que tem trabalhado com isso, quais são as soluções que as novas tecnologias, não necessariamente a inteligência artificial, pode resolver das agências missionárias? Na sua experiência, o que você tem visto que são problemas e, puxa, uma ferramenta dessa aqui ia fazer a coisa andar muito mais rápido? Legal. Um problema que é clássico são problemas de comunicação, né? Então... A gente sabe bem o que é isso. Exato. Então, e a gente sabe, e é bíblico, né? Os trabalhadores são poucos para a seara que é tão grande. Então, muitas das vezes, talvez a gente perca oportunidades porque as pessoas querem se comunicar com as agências, elas querem servir, elas querem tirar dúvidas sobre a sua vocação. Então, você imagina 200, 300 pessoas hoje ligando para a RTM e falando assim: oi, você pode me ajudar? Eu acho que eu tenho vocação para ser radialista. Será que a RTM hoje conseguiria atender em massa 500 pessoas, 200, 100 pessoas que sejam ao mesmo tempo? E a gente olha para agências missionárias, a gente olha para igrejas locais que têm uma dificuldade de se comunicar com o seu público, de gerir os seus recursos. Então, uma ferramenta que tem se consolidado muito, por exemplo, são canais de comunicação automatizados dentro do WhatsApp. Então, hoje em dia você não precisa ter uma pessoa num primeiro momento para tirar dúvidas básicas de alguém que quer entrar em contato com a agência missionária. Oi, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho um sentido de Deus que é para eu ir para tal lugar. Será que você pode me ajudar? Às vezes a gente investe tanto tempo numa, eu vou chamar de triagem, talvez não seja o nome mais correto, mas numa análise do vocacionado, e às vezes ele não serve para RTM, mas ele vai servir para a PMT, ele vai servir para a TIM, ele vai servir para outras agências. E a gente investe recursos, investe horas, quando talvez um fluxo automatizado no WhatsApp poderia trazer, qualificar aquela pessoa e te conectar com um ser humano para falar assim: oi, tudo bem? Cara, que legal que você se conectou com a gente viu o seu perfil, olha, talvez não seja o momento para essa agência, mas deixa eu te conectar com essa aqui, que você vai fluir lá com certeza. Então, ter mecanismos, automações via WhatsApp, até mesmo hoje a gente tem sites que fazem essa geração e esse cuidado, mesmo que automatizado, mesmo que com inteligência artificial, em um nível saudável, onde não é uma substituição do ser humano, mas é uma primeira análise para que a gente otimize recursos. E assim, é aquilo, né? A gente está lidando com o dinheiro da viúva, né? Então, quanto mais otimizado a gente for, mais o reino ganha. Pois é, a gente está falando sobre isso, né? Sobre você poder investir os recursos no lugar certo, para você poder ter mais recursos para investir em outros lugares. Então, e existem, por exemplo, como você mesmo falou, né? Um pregador do evangelho, alguém que vai ter que ir num lugar que ainda não foi alcançado, aprender aquela língua. A máquina não vai fazer isso por ele, mas aquilo que a máquina pode fazer, é bom até que a gente utilize isso, que a gente faça isso. Então, na Bíblia, será que a gente tem algum uso de tecnologia que Deus falou assim: olha, isso aqui está liberado, ó, dá uma olhada. Por esse caminho você pode ir. Legal. Isso é muito legal. Por quê? Porque quando a gente olha para a tecnologia, a gente pensa num dispositivo. Esse microfone é uma tecnologia, as luzes, as câmeras são tecnologias. Só que quando a gente vai para o princípio de tecnologia, a gente está falando sobre soluções, ideias, iniciativas que resolvam problemas. Quando a gente pega Jetro conversando com Moisés está tendo que lidar com aquele povo enorme. Moisés não tinha condição nenhuma de gerir aquele povo. Jetro fala assim:
filho, vem cá, senta aqui. Olha, divide dessa forma. Aquela estratégia é um conceito de tecnologia. Ah, Rafael, você está abstraindo muito. Mas por quê? Porque eu volto à minha fala do início. Se eu não entender o meu problema, eu vou investir fortemente em tecnologia e vou gerar mais problema. Então, a Bíblia, ela está recheada, quando a gente olha para a missão de Deus biblicamente, ele sempre está levantando pessoas para resolver problemas. Então, quando Deus ele instrui Moisés na construção do templo, ele se encarrega de capacitar tecnicamente as pessoas que vão construir o templo, que vão construir, que vão manufaturar aquilo. Todo aquele processo de manufatura é tecnologia. E aí a gente começa a olhar para uma evolução onde, por exemplo, e aí a gente para na prensa de Gutenberg, mas olhando para trás, todo o aparato das cartas, dos papiros, e escrever, e copiar, e copia, e envia, era a tecnologia da época. O que a prensa fez? Ela inovou, ela pegou um processo que já existia e fez ele melhor. Um dado muito legal da prensa de Gutenberg é que, para a gente fazer um papiro daquele da Bíblia, ele levava-se 6 meses de salário. Isso passou para 6 dias. A gente pega o livro a História da Igreja, do Johnson, se não me engano, me perdoe se eu errar a referência, mas o livro A História da Bíblia, ele vai contar para a gente, ele vai ser tão enfático a ponto de dizer que a reforma protestante não poderia ocorrer sem a inovação da prensa de Gutenberg. Porque a velocidade da entrega é algo sensacional. Então, viver isso e implementar isso nas nossas agências é extremamente importante. Olha, então, invista em tecnologia, mas primeiro invista em saber qual que é seu problema. Então, tenha a pergunta antes de vir com a resposta. Rafael, para o pessoal conhecer mais sobre isso, é claro, a gente está com a Avenida, mas o pessoal não vai, que vai assistir essa entrevista, a Avenida já vai ter passado. Mas onde que existe algum lugar na MTB que o pessoal pode olhar e falar, eu quero saber quais são as tecnologias disponíveis, quais são os ministérios que podem me ajudar? Existe algum lugar onde o pessoal pode buscar mais informação? Perfeito. No site da MTB, amtb.org.br, nós temos uma área de artigos de tecnologia. Então lá a gente já tem alguns artigos disponíveis introdutórios sobre inteligência artificial. Nós temos alguns artigos que vão trazer para as agências missionárias um passo a passo inicial e uma lista de ferramentas que ela pode começar a utilizar de forma gratuita. A gente tem grandes players no mercado, como o Google, como o Microsoft, que disponibilizam toda a sua plataforma de forma totalmente gratuita para ONGs, né, para organizações sem fins lucrativos. Então, a gente tem essa área dentro do site da MTB. Nas redes sociais, vocês podem entrar em contato com a gente também. A gente tem disponibilizado alguns momentos de workshops para que a gente possa conversar sobre tecnologia, entender os problemas das agências missionárias, entender a aplicação prática, né? A gente não quer ser futurista, né? Eu não quero dizer, não, porque no futuro a gente vai ter isso. Não, hoje, dia a dia, o missionário senta na cadeira dele, dentro do escritório, e ele tem um problema para resolver. Então, a gente está aqui para apoiar isso. A gente tem agências como a Christian Vision, a YouVersion com todo um aparato de Bíblias, Bible Project e N outras que têm apoiado o campo missionário com isso. Então, com certeza, a gente tem vários meios de comunicação que você pode se conectar com a gente para receber mais informações. Rafael, obrigado. Só repetindo o site da AMTB, amtb.org.br. Então, amtb.org.br. Você vai encontrar qual é o menu? Isso, você vai lá em recursos, vai acessar os artigos, você pode ver os artigos de tecnologia e aí você vai ter acesso a essas informações lá. Rafa, muito obrigado por esse momento de conversa que a gente teve sobre tecnologia.
Que Deus continue te abençoando e abençoando aí o seu trabalho e toda essa inovação aí que a gente está buscando para o reino de Deus e para a missão do Senhor. Amém, amém. Eu que agradeço, André, agradeço a RTM, agradeço a você que tem participado disso, você faz parte dessa história e glória a Deus por isso. André Castilho aqui, diretamente de Águas de Lindóia para o CBM 2025, com os podcasts da MTB e RTM Brasil.